usado, Deus, como instrumento em tuas mãos. Pai, que toda palavra, Senhor, que sairá da boca da tua serva, seja, Senhor, direcionada por ti, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E que possamos sair daqui nessa noite, Senhor, abençoados, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Fique à vontade. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para a gente estar fazendo a leitura do versículo principal e já pedir para os irmãos se assentarem. No livro de Hebreus, capítulo 11, né? Versículo principal da nossa campanha. O versículo-chave fala, né, que tudo nós conseguimos pela fé. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Os irmãos podem se assentar, nós vamos dar uma passeada na Bíblia em vários lugares, né? Você que está em casa acompanhando a live, que você possa estar com a sua Bíblia, que você possa estar atento, né? Para estar fazendo as marcações, para você estar fazendo todo o percurso que nós vamos fazer pela palavra hoje, daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Isso que está escrito no livro de Hebreus. E pela fé muitos venceram, né? Pela fé muitos alcançaram as suas bênçãos. Mas para isso acontecer, pela fé, eles tiveram que ultrapassar muitas barreiras. Eles tiveram que ultrapassar muitas barreiras, tiveram que passar por muralhas, derrubar muralhas que se encontram no caminho. E que para a gente alcançar essa fé, tomar posse das nossas bênçãos, das nossas vitórias, nós precisamos vencer um mundo espiritual, né? A pastora já falou de perseverança, o irmão Jefferson já falou de conhecimento do que é a fé, do que é crer, né? Então nós já tivemos nos outros dias de campanha vários, né? Eu considero vários degraus, né? Que seria, né, necessários a gente saber para estar rompendo em fé, como diz a campanha. Então, para romper em fé, nós temos vários passos. E uma coisa que o Senhor colocou no meu coração para trazer essa mensagem para a igreja foi que eu coloquei, até intitulei a mensagem como identificando o inimigo. Que para romper em fé, nós precisamos identificar muitas vezes, nós temos que saber contra o que nós estamos lutando, o que nós estamos lutando, quem é o nosso adversário. A gente precisa conhecer o nosso adversário para a gente saber lutar, né? O texto principal da campanha está em Hebreus 11 e eu também gostaria de fazer uma leitura de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então aqui a gente já descobriu mais um passo, né? Mais um degrau para a gente, como nós aprendermos a romper em fé. Então, para romper em fé, nós precisamos também identificar o nosso inimigo, conhecer o nosso adversário. E lá em Pedro fala para nós que nós temos um adversário, o diabo, que anda ao derredor nosso, buscando a quem possa tragar. E nessa situação, esse derredor, ele está constante, 24 horas do dia, lutando. O exército dele não para. Quem dorme, quem cochila, quem cansa, somos nós, né? Quem fraquejamos muitas vezes, somos nós. Mas ele não. Quando ele delega uma ordem para os seus, ai deles, entendeu? Se não fizerem da maneira que está sendo falado. Porque quando ele lança aquela ordem, ele quer que aquilo seja como existe aquele ditado: missão dada, missão cumprida. Se ele mandar destruir, ele quer que destrua. Como a palavra do Senhor fala: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Então ele quer roubar a nossa paz, quer tirar a nossa alegria, as nossas forças, a nossa fé, as sementes que são lançadas no nosso caminho para produzir frutos, a nossa força. Ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Por quê? O inimigo, Satanás, Lúcifer em si,
ele não vem até nós, ele não se materializa em nada. Ele ordena que pessoas façam isso por ele. Ele é o chefe de tudo lá do reino espiritual, do inferno. Mas aqueles que recebem as suas ordens, que recebem aquilo que ele ordena, eles estão aptos para cumprir. E nisso, irmãos, se nós pudéssemos ver, seria uma briga constante, como a palavra do Senhor fala para nós lá em Efésios 6. Se nós pudéssemos contemplar o que seria o reino, esse mundo espiritual, nós só veríamos lutas 24 horas por dia entre demônios e anjos, os anjos tentando defender os seus e os demônios tentando destruir aqueles que são do Senhor. Então isso é 24 horas por dia. Então o Senhor fala para nós sermos sóbrios e vigiai, porque o nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como um leão, buscando quem tragar. Então ele quer tragar. Esse é o ministério dele, é esse. Essa é a função dele, essa é a tarefa dele. Ele já é condenado, ele não tem uma alternativa mais para ele. Né? O juiz, né? O nosso Deus já bateu o martelo. E para ele não tem mais volta, não tem mais retorno, não tem como fazer aquilo que a pastora Rejane falou. Estou indo para Curitiba, mas estou no caminho errado, vou voltar. Não tem mais jeito. Para ele não tem mais jeito, ele já está condenado. Então por isso ele faz de tudo para também levar os do Senhor, aqueles que o Senhor tem propósito, aqueles que o Senhor tem ministério, aqueles que o Senhor quer fazer algo na vida, ele está pronto para destruir. Então eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês agora responderem no consciente e no subconsciente de vocês. Você tem tido esse entendimento no seu dia a dia? Vocês estão tendo na casa de vocês, na vida de vocês, nas situações que vocês estão passando? Vocês estão tendo esse conhecimento, esse entendimento? Vocês estão conseguindo identificar essas situações? Se elas são situações simplesmente naturais ou se elas são situações do reino espiritual, situações diabólicas, né, que o inimigo lança uma palavra todo dia sobre a sua vida e às vezes você não está tendo entendimento de saber que aquilo ali é um levante do inimigo contra a sua vida para te derrubar. Por quê? Porque quando Daniel, ele entrou em oração, ele entrou em busca, em propósito de agradar o Senhor, de honrar o Senhor, a palavra do Senhor fala que ele foi impedido, desde que o Senhor ouviu a voz dele, ele foi impedido de que o príncipe da Pérsia impediu ele por 21 dias de receber a sua bênção. A sua bênção, no momento que ele falou com o Senhor, que o Senhor conheceu, atendeu, ouviu a oração dele, o coração do Senhor se atentou para ele, e naquele instante significava que no mundo sobrenatural, o Senhor já tinha declarado a bênção sobre a vida de Daniel. O Senhor já tinha ordenado na vida dele. Mas a figura, né, do príncipe da Pérsia, que na palavra do Senhor ela está fazendo uma comparação, uma analogia. Esse príncipe da Pérsia, ele é o demônio que estava lutando espiritualmente contra a chegada dessa bênção na vida de Daniel. Está lá em Daniel 10, capítulo 10, versículo do 12 e 13. Está falando de uma força maligna. Eu vou fazer a leitura para os irmãos irem acompanhando de casa. Em Daniel, capítulo 10, versículo 12. Diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o Senhor, isso aqui foi uma luta espiritual, foi uma luta no reino espiritual, essa situação. Enquanto o Senhor ouviu a oração de Daniel, enquanto o Senhor conheceu o coração dele, o Senhor atendeu a oração dele, desde o primeiro momento que ele, né, se prontificou a se posicionar, se colocar na brecha, se colocar na posição, estar em oração, o Senhor ouviu as palavras dele e atendeu. E naquele momento houve guerra espiritual.
ele foi, né, resistido de receber a sua bênção por 21 dias. Mas o Senhor também enviou um anjo muito mais forte do que aquele demônio e fez com que venceu ele e fez com que a bênção chegasse. Então isso são lutas que não aconteceu só lá com Daniel. Isso são coisas que não aconteceu só antigamente. Acontece hoje nas nossas vidas, acontece dentro das nossas casas, acontece na minha casa, na casa da pastora, do Ricardo, na casa da irmã Aira, na casa, né, de todos os irmãos de vocês que estão aí assistindo pela live, acontece na casa de todo mundo. Só que muitas vezes nós não identificamos, muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Muitas vezes a gente acha que o nosso inimigo é o nosso marido na hora da confusão. Muitas vezes a gente acha que o problema é o comportamento errado do nosso filho. O inimigo se torna o nosso filho, a situação, né? Carnalmente, humanamente falando, a gente vê dessa maneira. Por quê? Porque as escamas precisam cair dos nossos olhos, nós precisamos ser desvendados. E para romper em fé, a gente precisa disso. A gente precisa vencer esse mundo espiritual. Esses dias eu gosto muito de pregar e dar testemunho pessoal. Esses dias eu estava passando por uma situação chata em casa, de um estresse, e uma irmã abençoada da igreja que o Senhor colocou na minha vida, ela fez uma oração por mim naquele instante, naquele momento, pelo WhatsApp. Ela fez uma oração por mim e ela usou uma expressão na hora que aquilo que estivesse tirando a minha paz, ela falou assim: Senhor, eu ordeno que esse enviado do inferno saia agora. Vocês não têm noção, irmãos, do que aconteceu naquela hora. Vocês não têm noção do rebuliço que aconteceu naquela hora, sabe? Mexer com o reino espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. Se a gente não estiver preparado, não é brincadeira. Sabe? Então a gente tem que se posicionar e a gente tem que entender, porque às vezes, se nós não nos posicionarmos, não nos colocarmos na brecha, não vigiarmos, que quando eu falo que eu prego aquilo que eu vivo, na hora eu não vigiei, irmãos. O nervoso foi muito além do que eu estava antes, porque naquela hora ela falou do enviado do inferno, e era um enviado do inferno mesmo, que estava para tirar a paz. É ele que vem tirar a paz da gente. Então, irmãos, quando fala sede sóbrios e vigiai, porque o adversário não brinca, ele é isso, sabe? Ele está ali o tempo todo, como diz lá em João 10:10. Ele veio para matar, roubar e destruir, ele não para. Quando ele recebe uma ordem, aquela ordem tem que ser cumprida, porque senão ai deles, o sofrimento deles é terrível. Não é igual um patrão que delega uma tarefa, né, um supervisor, alguém, um gerente, um encarregado, que fala o que o funcionário tem que fazer ali. Se ele não fizer, às vezes ele vai levar uma advertência, né? No reino espiritual é diferente, eles sofrem bastante lá, sabe? Então, assim, é terrível. Então, por isso que eles têm essa persistência, essa perseverança em destruir, sabe, em cumprir aquilo que for delegado para eles. E para nós rompermos em fé, nós temos que saber disso. Então a pergunta que nós fizemos é isso, que eu fiz é essa, para mim, para você. Nós temos conseguido identificar essas situações dentro da nossa casa? Nós estamos identificando isso para nós conseguirmos romper em fé? Nós precisamos saber que o nosso inimigo, às vezes, numa situação, não é o nosso patrão, não é o nosso vizinho, não é o nosso filho, não é o nosso esposo, não são as pessoas, né? O nosso inimigo está muito além disso, que para romper em fé, para alcançar o sobrenatural, nós temos que ter visão espiritual para vencer esse reino. Para que a nossa caminhada terrena, ela, para chegar até o céu, ela também precisa passar por esse reino, sabe? Para nós chegarmos lá na vertical, terra, céu, não é terra e céu assim não. Igual um foguete ou um avião que decola, não. Não, nós temos esse reino espiritual que está entre nós. Reino terreno, reino espiritual, né? Essas hostes da maldade, esses principados, potestades, que estão lutando contra nós para nos impedirmos na nossa caminhada de chegar até o céu, para alcançarmos o sobrenatural. Então, esse adversário, né? Ele não é, tipo assim, aquilo que às vezes nós pensamos, ele não é situações. Nós temos que ter essa sensibilidade no ouvido, essa sensibilidade nos olhos, essa sensibilidade no coração, porque muitas vezes nos nossos pensamentos, porque muitas vezes nós temos pensamentos que nós temos que analisar se aquele pensamento
veio de Deus, se aquele pensamento ele veio do Senhor, se ele veio do Espírito, porque se ele não vier do Espírito, ele já, tipo assim, ele é uma flecha, ele já é um dardo, porque a partir do momento que aquilo descer para o nosso coração, e aquilo for consumado, o pecado é a única coisa que nos separa do Senhor. Então, enquanto nós estamos lutando, vencendo, caindo, levantando, é uma coisa, mas a partir do momento que nós maquinamos algo, deixamos aquilo penetrar no coração e depois praticamos aquilo e permanecemos naquilo, aí é mais difícil alcançar, é mais difícil falar estar embaixo das poderosas mãos do Senhor, né? Que ele alcança todos. Por quê? Porque o pecado faz divisão entre nós e Deus. Então, é muito sério isso, é muito além, sabe, esse reino espiritual. Para romper em fé, é muito além do que aquilo que a gente pensa, além da perseverança que a pastora pregou, além de todo o conhecimento de fé que o irmão Jefferson trouxe, nós precisamos ter esse entendimento do mal. Por quê? Porque a nossa vida constante é uma luta entre o bem e o mal. Então, irmãos, para romper em fé e alcançar essas coisas, nós vemos, né? Nós não vemos, mas nós cremos, né? Temos a certeza, como a pastora falou, que podemos alcançar pela fé. Aquilo que nós sabemos que a palavra do Senhor nos promete, aquilo que a palavra do Senhor que ela prometeu para nós e que o nosso Deus é fiel e justo para cumprir. Nós precisamos conhecer o adversário que se encontra no meio do nosso caminho, do nosso trajeto, né? E alcançar a vitória. Nesse trajeto desse reino espiritual, aqui está em Efésios 6:11, eu li, o Senhor também dá receita, porque o Senhor ele é maravilhoso conosco, né? Ele não simplesmente fala, né, para nós algo que nós não podemos fazer, mas Ele também nos ensina como fazer. Ele também nos dá a receita do que fazer, né? O manual, a pastora fala do manual, né? Então, assim, Ele nos dá o manual. E aqui em Efésios 6 fala: pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra principados, contra potestades, os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, ó, o Senhor dando a receita, nós temos que lutar contra tudo isso para romper em fé. Mas o Senhor fala: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau chega, ele chega para todo mundo. Todo mundo está sujeito o dia mau chegar na sua vida. Mas fala: havendo feito tudo, ficar firmes, estais, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé. A fé para alcançar as coisas, ela está em todos os lugares, né? Para romper em fé. Então aqui em Efésios 6:16 fala: tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo é proteção, né? Para nós nos protegermos desse mundo tenebroso, nós temos a fé, que é o nosso escudo, né? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então aqui fala depois até o final, né? Todos conhecem o texto, eu não vou me prolongar muito na leitura dele, mas vamos ler até o 16, que fala: tomando sobretudo o escudo da fé. Então a fé, ela é o que envolve a nossa vida. Se nós não crermos, entendeu? No amanhã, de repente hoje a gente dorme e não acorda amanhã. O amanhã ele não pertence a nós, mas nós precisamos crer, né? Precisamos ter fé, igual a palavra do Senhor fala. Nós precisamos ter fé, porque a fé é confiar nas coisas, é ter essa certeza nas coisas que se esperam e ter a prova das coisas que não se veem. Nós podemos imaginar o amanhã, mas nós não podemos ver ele se o nosso Deus não nos permitir amanhecer acordados, vivos. Se nós não amanhecermos vivos, nós não vamos ver nem sequer a aurora, o amanhecer do dia. Então, assim, irmãos, o reino espiritual, ele é dessa maneira, sabe? Ele é dessa maneira, e muitas pessoas não se dão conta disso, não se dão conta que para vencer, que para receber as suas bênçãos, tem que passar por essas barreiras, tem que vencer essas barreiras, né? A gente tem que passar por cima disso, porque no nosso dia a dia, a palavra do Senhor fala que nós temos uma coisa que nós nunca podemos esquecer, né? Que diante de todas essas afrontas do inimigo, nós temos também
além do diabo, o nosso acusador, nós temos também um advogado fiel, que é Jesus. Então, se você, né, pensa que está sendo acusado, atacado, né, sendo, todos os dias afligido com alguma coisa, com esse acusador, sabe, tentando contra a sua vida, saiba que você também tem um advogado fiel. E além desse advogado fiel, o melhor de tudo, nós também temos o justo juiz, que é o nosso Deus. Então, assim, nessa hierarquia aqui, o advogado, o acusador, ele ficou no nível de patamar 0, porque ele está aqui para acusar, entendeu? O nosso Deus está acima, o nosso Jesus está acima dele para defender, como nosso advogado, e o nosso Deus Todo-Poderoso, que é dele a última palavra, que é ele que tem a chave da morte e do inferno, é do nosso Deus que é a última palavra. Então, seja o que for que te falarem, se você está tentando romper em fé, se você está frágil nas suas orações, na sua vida, no seu dia a dia, em tudo que você está vivendo, sabe, esse acusador, esse inimigo, ele é o patamar mais baixo que você encontra na sua vida. Jesus está acima dele e o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso juiz, está acima de tudo isso. Então, assim, toma posse, sabe? Toma posse dessa força que o Senhor deu para você, romper em fé, vencendo, identificando as armadilhas do inimigo. Identifica as armadilhas do inimigo na vida de vocês. Identifica aquilo que, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, o inimigo ele não vai parar de lutar contra a vida da pessoa. Ele não vai parar de lutar contra a minha vida para impedir os propósitos que Deus tem na minha vida. Ele vai tocar sempre no meu ponto fraco. Ele vai tocar sempre no ponto fraco da pastora, sempre no seu, Ricardo, sempre no seu, Andréia, Aira, os irmãos, sabe, no Jefferson, pastor, né, Edivânio. Saibam disso, que esse acusador, esse mentiroso que veio para matar, roubar e destruir, ele vai fazer isso todos os dias, porque essa é a missão dele. Mas para romper em fé, né, nós temos que identificar ele, igual nós conhecemos, as situações que ele causa e vencer no Senhor, porque é o Senhor que vence por nós. Lutar com as forças que o Senhor nos dá, porque o Senhor é que vence por nós, não somos nós que vamos vencer. Qualquer situação que for difícil para nós, qualquer situação que parecer impossível para nós, para Deus ela não é nada. Ela não é nada. Às vezes para nós, né, a gente pensa assim, meu Deus, o ano está voando, né? Passou tão rápido, nossa, mas falta tantos meses ou preciso de alguma coisa, uma semana. Gente, eu falei isso para uma pessoa, para uma amiga minha hoje, sabe? E eu peguei e fiquei pensando, nós às vezes precisamos de tanto tempo para fazer alguma coisa, né? E daí Deus pegou e me deu uma palavra hoje de pensar assim, o que aconteceu em 7 dias nas mãos de Deus? O que aconteceu em 7 dias nas mãos de Deus? O que Deus pode fazer em 7 dias? Às vezes nós que somos limitados, não conseguimos fazer quase nada em uma semana. Mas tudo que existe, tudo que os nossos olhos podem contemplar, tudo que nós vemos, tudo que nós podemos, sabe, além do que aquilo que a gente consegue alcançar aos nossos olhos, né? O céu, a terra, as águas, a natureza, os animais, tudo foi feito, né, dentro desse período, e no 7º ele ainda descansou. Olha o que é o nosso Deus, olha a soberania dele, sabe? O sobrenatural de Deus, olha isso. O que é, entendeu? Depois que nós identificamos esse inimigo, esse mundo, esse reino espiritual, o que ele se torna perto de Deus para nós? De um Deus tão poderoso que fez o céu, a terra e tudo que nela há, entendeu? Num período de 6 dias e no 7º descansou, sabe? Então em 7 dias pode acontecer algo sobrenatural quando a gente coloca nas mãos de Deus. Em 7 dias, Deus pode, se Deus fez o mundo, Ele pode escrever uma nova história, sabe? Em 7 dias, Deus pode transformar vidas, situações, sabe? Que só pela fé, você está entendendo? Só pela fé. Eu gosto demais dessa frase da pastora. Você está
entendendo? Você entendeu? Então você entendeu? Em 7 dias muita coisa pode acontecer. Até na próxima quinta-feira que a pastora vai estar ministrando uma outra palavra, grandes coisas o Senhor tem para fazer até lá. Na quinta-feira que vem, a gente pode ter aqui em cima desse altar muitas pessoas testemunhando de milagres que o Senhor fez em 7 dias. 7 dias. 7 dias para o Senhor. 7 dias o Senhor faz grandes coisas e grandes maravilhas. Então, o que nós podemos fazer nessa noite, a não ser tomar posse desse sobrenatural do Senhor, de romper em fé? Nós podemos nessa noite elevar agora os nossos pensamentos e imaginar o que nós podemos fazer em 7 dias. O que você pode oferecer para o Senhor nesses próximos 7 dias, para algo sobrenatural acontecer na sua vida? O que você pode entregar para o Senhor? O que você pode renunciar? Porque a pastora falou aqui quinta-feira passada, o Senhor quer renúncia, o Senhor quer entrega, o Senhor quer perseverança. Eu até tinha feito algumas anotações aqui, que falavam, perseverar, para finalizar, perseverar sempre, né? Desistir nunca. Assim, são coisas comuns do nosso dia a dia, né? Porque pela fé, nós sabemos que o Senhor pode mudar tudo nas nossas vidas até o final dessa campanha. Pela fé nós podemos romper, né, esse mundo espiritual e alcançar tudo aquilo que nós desejamos, tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que nós colocamos na mão de Deus, confiamos e descansamos nele. Porque o Senhor quer isso, colocar na mão dele é descansar. Eu sempre falo isso. Colocou nas mãos do Senhor, deita e dorme. É difícil. Deita e dorme, porque se está nas mãos dele, está em boas mãos. Entendeu? Porque se nas nossas mãos não está conseguindo, nas dele é diferente. Entendeu? Nas mãos dele é diferente. Então, pela fé, nós temos que saber assim, eu falo que depois daquela oportunidade que nós tivemos, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nos permitindo ter a ousadia, entendeu? De entregar aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, na mão dele, sabe? Então, assim, aí a gente passeia pela palavra e a gente pensa assim, o nosso Deus, ele é um oleiro, o nosso Deus é salvador, o nosso Deus é mediador, o nosso Deus é médico, o nosso Deus é ouro, o nosso Deus é prata, o nosso Deus é prosperidade, o nosso Deus é tudo. O nosso Deus, ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos para alcançar esse sobrenatural está nele. Nós sabemos disso e nós precisamos colocar isso em prática. Então aqui eu falo que a fé, a gente precisa colocar ela no nosso dia a dia como se fosse uma luta constante, né, entre o bem e o mal, para alcançar o sobrenatural do Senhor. Então nós acordamos, nós temos que saber, né, que tem ali no nosso dia o bem e o mal. E nós precisamos, pela fé, né, alcançar aquilo que nos é proposto. Então o Senhor, ele tem grandes coisas para as nossas vidas. E essa noite eu quero dar um testemunho de algo dessa maneira, de identificar o inimigo nas situações, né? Porque às vezes acontece dentro do nosso lar e às vezes a gente acha que o problema, aquilo ali foi normal e aquilo ali não teve nada espiritual naquilo. E às vezes tem, irmãos, e muitas vezes tem. Então eu quero testemunhar para os irmãos um acontecimento, para estar encerrando. Quero compartilhar com os irmãos um testemunho de um dia que estava no início dessa pandemia. Foi uma coisa que aconteceu, um fato acontecido ainda esse ano. No início da pandemia, a minha sogra ficou um pouco... ela ia ter uma festa de 80 anos, todo mundo ia se reunir, né? Só para os irmãos entenderem. Ela estava naquela expectativa de uma reunião familiar. E aí aquilo ia encontrar todo mundo e de repente veio essa pandemia, essa festa dela foi cancelada, esse encontro de família foi cancelado. E isso daí causou uma tristeza muito grande dentro dela, sabe? E ela começou a ficar muito angustiada em casa, né? Teve um dia que eu até pedi oração para o pastor e a pastora num culto de domingo que o Nicanor teve ausente. Porque daí ela queria ver todos os filhos. E teve filho que foi de Santa Catarina, de Joinville, filho de Beltrão. E aí, com certeza, né, o Nicanor aqui de Umuarama, né, foi até lá para atender esse pedido dela, né, em meio à pandemia, nos dias, para
acalmar o coração dela, porque ela queria ver todos os filhos. Eu acho que a angústia dela era tão grande que ela pensava assim, meu Deus, eu vou morrer de tristeza, né? E eu preciso ver meus filhos. E aí, naquele dia, estava tudo, né, assim, foi uma coisa que ele resolveu de última hora, e foi. Ela mora em Quedas do Iguaçu, e ele pegou e falou comigo, né, falou, meu bem, se você concordar, eu queria, né, minha mãe está assim, 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 eu estava pensando em dar um pulinho lá, de hoje para amanhã, né, domingo, daí você fica aqui com o Carlos Gustavo, eu sei que a nossa noite não foi fácil, a gente tinha tido uma terrível noite, sabe, daquelas que o sono é perturbado, incomodado, não tinha tido descanso, sabe, físico na noite, e isso é muito desgastante para quem tem criança pequena, né, os irmãos aqui que tem criança pequena, pastora, sabe o quanto é difícil um dia após uma noite mal dormida, ainda mais com criança em casa para cuidar, né. Então, aí o Nicanor pegou e me falou isso, eu falei, não, amor, pode ir sim, sabe, pode ir e vai tranquilo, vai em paz. E ele foi, né, e eu às vezes fico muito irritada, né, quando não durmo bem à noite, e é natural de muitas pessoas serem assim, mas no meu caso eu acho até um pouco anormal, quando às vezes não dorme bem à noite, né, e, tipo assim, tá irritando à toa. Então ele foi, né, para atender a minha sogra, mas também ficou um tanto preocupado, né, de me deixar em casa assim, né, sabendo que tinha dormido tão mal, eu e o Carlos Gustavo, e, né, e criança, e ele sabe tipo assim, que o Carlos Gustavo sente bastante a falta dele quando sai de casa, principalmente quando vai dormir fora. E daí ele pegou e foi, falei para ele ir em paz. E estava tudo bem, eu e o Carlos Gustavo, né, mesmo com a noite mal dormida. E aí, irmãos, é onde a gente precisa identificar as coisas. Estava tudo bem entre eu e o Carlos Gustavo, nós almoçamos, né, de boa. O Nicanor tinha comprado uma barraca, uma tenda, uma barraca de camping, porque estava nos dias, né, na expectativa de fazer frio, e aí a gente ia acampar dentro de casa. Aí nós montamos aquela barraca, e aí o Carlos Gustavo estava na expectativa daquela barraca. E quando aquela barraca estava montada, o comportamento dele, se tiver menos do que 0, igual existem os graus, né, -1, -2, -10... O comportamento dele foi mais ou menos assim, quando aquela barraca foi montada. O Nicanor montou a barraca no dia anterior e nós falamos, nós vamos acampar, né, a barraca montada lá na sala. E aí o Carlos Gustavo começou a pular em cima desse sofá, quis pular em cima dessa tenda, dessa barraca dentro de casa, sabe? E eu falava para o Carlos Gustavo não fazer aquilo, e o Carlos Gustavo fazia de conta que não estava me escutando, e pulava, sabe? Teve uma hora que ele pulou em cima da barraca, e aí ele, tipo assim, chegou a desmontar um ferrinho dela na hora, sabe? E daí, naquela hora, eu fui e falei, filho, se você continuar desse jeito, já estava em ar de autoridade. Falei, filho, se você continuar desse jeito, a mamãe vai desmontar essa barraca, e além da mamãe desmontar essa barraca, eu vou devolver essa barraca na loja. Porque o papai comprou essa barraca na loja de um amigo dele, o amigo dele pega de volta, e a gente fala que você não usou, que você está fazendo um mau comportamento, que você não merece essa barraca, sabe? E eu falar isso, sabe, eu tenho autoridade com ele, mas foi a mesma coisa de ninguém falar nada, sabe, na hora. E aquilo ali para mim não foi normal naquela hora, sabe? E aí na hora, sabe, o Espírito Santo, na hora, sabe, me tocou de que aquilo não era, isso aqui que eu estou falando para os irmãos, não era uma coisa natural que estava acontecendo lá em casa naquela hora, sabe, não era uma situação comum de desobediência de um filho naquela hora. E aí, naquela hora, eu liguei aliás, já estava ligada. Eu aumentei o volume da televisão num louvor, na hora, sabe? E fui desmontando a barraca na hora, sabe? E na hora eu desmontei a barraca, digamos, nervosa, mas não irada, porque irar também é muito fácil em umas horas dessas, mas eu não estava irada, mas eu fiquei realmente nervosa na hora e desmontei, pelo cuidado dele não se machucar. E peguei, e naquela hora, ele começou a pular em cima de eu desmontando a barraca e os ferros lá no chão. E daí eu peguei naquele momento, sabe, igual a pastora quando está aqui na frente, e se surgiu um endemoniado no meio do caminho, eu peguei e virei na hora e falei, Satanás, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai da minha casa, sai do meu domingo, sai da minha família, sai do meu lar, sai, sabe? E dei um passa fora naquela situação. Dei um passa fora naquela situação e o Carlos Gustavo na hora arregalou o olho, sabe? E daí não teve confusão nenhuma, não teve choro. E naquele momento,
o louvor da televisão estava ligado bem alto. Falei assim, se os vizinhos quiserem achar que é louca, a palavra de Deus confirma que é os loucos mesmo que agrada a Deus nessas situações. E daí naquela hora eu peguei e falei, Satanás, igual quem já assistiu o Quarto de Guerra, fui até na porta levando ele. Falei, ó, você sai da minha casa, você sai da minha família, sai do meu, se tivesse do meu filho na hora, estava não nele, mas no comportamento dele. Porque às vezes a pessoa estar possessa é uma coisa, e o comportamento da pessoa, né? Eu peguei e fiz aquilo, irmãos, e o Carlos Gustavo na hora, sabe, ficou assim, olhando e me ajudou a levar o diabo até na porta, entendeu? E eu peguei e falei para ele, filho, e fala para ele, não volta mais na minha casa. E ele falou, não volta mais na minha casa, sabe? Com 3 anos de idade, porque o filho aprende aquilo que a gente ensina, entendeu? E daí a gente fez isso naquele dia, e naquela hora, sabe, eu glorifiquei o nome do Senhor, e eu falava com a mesma autoridade, a voz que o Senhor me deu para, sabe, ter ousadia de expulsar o diabo. O Senhor falou, agora me glorifica. Glorifica. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado naquela tarde. E eu não sei nem se eu cheguei a falar isso para o Nicanor, porque eu tinha a intenção de testemunhar isso na igreja, uma coisa próxima, né, uma data próxima, mas tudo acontece no dia que Deus permite, né? Então, se aconteceu hoje, é porque Deus já tinha esse testemunho reservado para hoje, né? Então, assim, se você que está na sua casa, sofrendo situações, comportamentos, e às vezes você não identifica que aquilo ali não é normal, o diabo vai continuar montado, entendeu? Fazendo você sofrer, sabe? Chegando a espora, quando monta num cavalo e ele, sabe, deslancha. Então, irmãos, é isso daí. Naquele momento, eu tive sabe, o discernimento, a visão espiritual de que aquilo não estava normal e que aquilo precisava ser expulso do meu lar. E o restante do nosso final de semana foi uma paz, foi uma bênção, foi uma alegria. Sabe, o Carlos Gustavo, depois daquela hora, eu mandei foto, né, pro Nicanor, nós dois deitadinhos lá no colchonete. Ele perguntando, e aí, como que tá aí? Eu falei, tudo sob controle, tudo em paz estava. Por quê? Porque a partir do momento que você identifica seu inimigo, o meu inimigo não era meu filho naquela hora. O meu inimigo não era o meu humor naquela hora, o meu mal-estar por não ter dormido à noite. O meu inimigo naquela hora era o diabo querendo roubar a nossa paz. Era o diabo querendo fazer, sabe o quê? Me constranger diante de uma situação, de não ter dormido bem à noite, ficar nervosa com meu filho, gritar, brigar, entendeu? Porque é o ponto fraco que ele mexe, entendeu? Quando a gente cede. De repente eu batia, de repente eu ia lá fora, pegava uma vara. Quando o pai dele chegasse, ele falou, ai papai, aconteceu isso, mamãe me bateu e tal. Então, tipo assim, esse era o propósito que o diabo tinha naquele dia. Mas ele não venceu. Então, irmãos, e por que eu dei esse testemunho? Para vocês saberem que isso acontece na nossa realidade, que isso acontece na nossa vida. Então, muitas vezes, vocês precisam, nós, né, precisamos identificar. Quando o casal briga na hora de dormir, é isso também, viu? É isso também. Olha, a palavra do Senhor fala, não pôr o sol sobre a ira, não dormir brigado, não virar para o lado, não emburrado. Quando isso acontece, irmãos, identifica que isso daí não é o problema, não é seu marido, o problema não é sua esposa, o problema não foi nenhuma situação que aconteceu. Isso aí é o reino espiritual, interferindo lá na sua casa, para tirar o momento que o casal teria, entendeu? Para estar ali dois no momento que Deus preparou para eles, entendeu? Para no outro dia amanhecer pior do que o que foi deitar. É isso que acontece. Então, assim, Deus me deu essa palavra. Toda palavra eu costumo falar assim, que quando Deus me dá essa tarefa, essa missão de vir trazer uma palavra, eu falo que é muita responsabilidade, porém uma honra, né, e um prazer. Só que é o seguinte, primeiro eu falo assim, Senhor, fala comigo,
sabe? Eu nunca acho que a palavra é para a igreja, a palavra é para o irmão fulano de tal. Ai, a palavra, nossa, mas olha, para você ver, fulano tinha que ter vindo no culto hoje, porque essa palavra era para ele. Não, irmãos, a palavra não é para o irmão que não veio no culto, sabe? A palavra não é para o irmão que não assistiu a live. A palavra é para aqueles que vieram, é para aqueles que o Senhor trouxe, é para aqueles que vieram buscar. Entendeu? Então é aqueles que estão aqui que o Senhor tem a palavra. São os que estão aí assistindo pela live que é a palavra. Então, irmãos, esse testemunho eu queria encerrar com ele, né? E gostaria nesse momento de convidar você para se posicionar de pé como soldado nessa hora. Porque a gente não luta sentado contra o adversário da gente. Nesse momento eu quero chamar a pastora Rejane para fazer uma oração poderosa sobre a sua vida, sabe? E poderosa, como ministra do Senhor, como autoridade do Senhor nessa igreja, né? O Senhor vai usá-la poderosamente para tirar toda a cegueira espiritual que você tinha, né? De entender, de identificar quando o reino espiritual está agindo no seu dia a dia e te impedindo, te enfraquecendo, te fragilizando, te colocando sentimentos que te abatem, que te diminuem, para você não alcançar aquilo que está proposto pelo Senhor. Amém? Então toma posse dessa palavra de autoridade e de oração que a pastora vai fazer agora, porque aquilo que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Então o Senhor vai agora fazer grandes coisas. Amém. Aleluia, Graças Jesus. a Deus. Queridos, aproveita você que já está fazendo a campanha, já coloca o teu propósito diante de Deus, você que está fazendo pela live também. Essa pessoa que pediu oração está na live, né? Isso? Maria do Carmo, né? Pediu oração, nós vamos estar orando. Amém? E coloque a tua causa, coloque a tua casa, a tua família, aquela situação que você percebe que está amarrado, que está preso, que está parado, sabe? Que você sente que a coisa não anda. Queridos, nós precisamos sim, essa palavra veio de Deus, nós precisamos saber que a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra as sim. Eu falei, a nossa fé é provada. E enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, queridos, nós estamos sujeitos ao príncipe das trevas que está dominando aqui, né? Então nós vamos ter que vencer pela fé as batalhas, as adversidades, em nome de Jesus. E que bom essa palavra, que o Senhor te dê estratégia, que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor te dê visão. Queridos, não é para você, agora eu vou espiritualizar tudo, vou lá no mercado e vou repreender lá o preço alto, né? Que está lá, o preço do arroz está bem alto, vamos repreender, né? Não, queridos, não é isso, né? Mas também não podemos desprezar, né? Nos omitir e achar assim que é tudo natural, né? Senão realmente vai acontecer isso. Nós vamos brigar com nossos filhos, brigar com o esposo, com a esposa, brigar com o patrão, brigar com o funcionário, e aquele brigueiro, aquele tendel, e a gente achando e criando inimigos e mágoas, e inimigos só destruindo e dando risada, né? Então vamos orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, o Senhor é o nosso Rei. E também é o nosso general de guerra. E nós somos o teu exército, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, porque nós aprendemos da tua palavra, Senhor, que o Senhor trouxe através da tua serva para nós. Senhor, neste momento, dá visão de águia, Senhor, para os teus filhos, para que eles possam entender, identificar e lutar com armas espirituais. Equipa agora os teus filhos, as tuas filhas, Senhor, para derrotar todo espírito que está oprimindo, que está agindo na área emocional,
emocional, nas famílias, nos relacionamentos, nos sentimentos, trazendo demônio opressor, trazendo espírito de morte. Agora, repreendo o demônio. Repreendo. Com mentiras, distorcendo os diálogos, distorcendo as falas. Aquilo que é falado, a pessoa ouve de outra maneira. Satanás, eu te ordeno agora, sai em nome de Jesus. Demônio que age nas finanças, demônio que age com maldição, em vícios, em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Senhor, abre os olhos espirituais destes teus filhos, dessas tuas filhas. Senhor, abre, Senhor, o entendimento da autoridade, Senhor. Oh, Deus querido, equipa o teu povo, Senhor. Equipa com o escudo da fé, a espada da palavra. Oh, Pai querido, que os teus filhos venham a vigiar, não venham profetizar derrota, profetizar miséria, profetizar destruição dentro das suas casas, mas que venham ser atalaias do Senhor dentro dos seus lares, profetizando a bênção, trazendo à existência as coisas que não são pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, espírito de enfermidade, espírito de depressão, espírito de miséria, eu te repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aquele que está sofrendo na sua vida espiritual, na sua vida material, sua vida conjugal, no seu físico, na sua alma, na sua mente. Quantas pessoas estão com batalhas na mente? Diabo agindo na mente, trazendo pensamentos terríveis, pensamentos de destruição, pensamentos de ódio. Em nome de Jesus eu te repreendo, demônio. Sai, solta essa família, solta essa vida, sai dessa casa, em nome de Jesus. Bata em retirada, bata em retirada, pega toda a tua tralha e cai fora, em nome de Jesus. E eu profetizo agora e declaro que essas vidas que estão aqui, que essas vidas que estão assistindo pela live, são compradas e remidas com o sangue do Cordeiro. E sobre estas vidas não há legalidade, não há autoridade maligna, mas eles são do Senhor Jesus e estão sobre o controle e o domínio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai querido, eu profetizo a paz sobre a vida dos teus filhos. Eu profetizo o crescimento espiritual, o crescimento na fé, a autoridade no teu espírito, a autoridade no nome poderoso de Jesus Cristo. Oh, Pai querido, eu profetizo a vitória sobre cada vida. Eu profetizo, Senhor, a restauração, a restituição. Eu profetizo a alegria. Eu profetizo o renovo agora, na autoridade do nome de Jesus. Esses ossos secos agora vão surgir carne, vai surgir ligamento sobre eles, em nome de Jesus. Você que sabe que o Senhor está falando com você, Rabasturi candarabashori andarás, Eri candarabasturi candarabashai, em nome
de Jesus, Espírito de vida, Espírito do Senhor, sopra agora dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, sobre esta vida, restaurando, trazendo vida, em nome de Jesus. Aquilo que foi decretado para a morte, para a destruição, agora o Senhor reverte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Pai querido, Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por essas vidas. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada por todos que o Senhor alcançou. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pela Maria do Carmo, que está ouvindo agora, Senhor, por esta live. O Senhor conhece o que a tua filha necessita. Alcança ela agora onde ela estiver. Receba a vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Diga graças a Deus, eu tomo posse, amém? Queridos, muito obrigada, irmã Carla, que Deus abençoe em nome de Jesus. Quinta-feira que vem tem mais, amém? Domingo nós temos culto. Sábado, equipe do Projeto Vida, vocês estão convocados para estar aqui. E você precisa estar aqui, pessoal da equipe, às 19 horas. E o evento começa às 19h30. Queridos, você que está me assistindo pela live, né? Ou vocês que estão aqui, que sabe de alguém que queira participar, queira ingressar, que precisa ingressar no Projeto Vida, tá? É um projeto social, espiritual, emocional, que abrange todas as áreas, né? É um projeto evangelístico que Deus deu a visão, a estratégia para o pastor, e vidas têm sido alcançadas através desse projeto, amém? Então, sábado teremos o Projeto Vida. Você pode estar indicando pessoas, ou você mesmo que queira participar, você pode participar. Pessoas que não são de igreja, não pertencem à igreja, denominação evangélica, a nenhuma denominação evangélica, amém? Vamos então encerrar este culto. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua presença aí na live também, e nos vemos no sábado e no domingo, em nome de Jesus. Vamos para os nossos lares? Coloque a sua mão em direção ao seu lar e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui reunidos para ouvir a Tua palavra e cultuar o Teu santo nome. Pai querido, agora despede o Teu povo em paz e segurança. Dá, Senhor, uma sexta-feira abençoada de vitória, de portas abertas. Senhor querido, dá uma noite de descanso, Senhor, que os teus filhos possam acordar renovados, animados, e possam levar para a sua casa este alimento, este renovo, e também para os seus familiares. Abençoa aqueles que estão acompanhando pela live, também da mesma forma, alcança com a tua graça e amor, Pai. E assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Coloque a tua mão em posição de receber, que o grande amor de Deus, as mais doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém. Amém. Cumprimente seu irmão, dando aí um